pessoal, tudo bom? Bom, na nossa última aula, que foi uma live, a gente conversou um pouco sobre os espelhos e a formação de imagem dos espelhos. Então a gente viu que um espelho nada mais é que um objeto que tem um filme metálico atrás, e esse filme metálico é justamente quem faz a reflexão, né? Ele é justamente o espelho, com um pedaço de vidro na frente. Para que serve o vidro? Serve para principalmente proteger esse filme metálico e manter esse filme metálico reto, né? Porque se o filme metálico não estiver reto, você tem uma imagem distorcida. Então, o filme metálico é justamente o espelho e o vidro é simplesmente uma proteção e, vamos dizer assim, um fixador desse filme metálico, né? Depois a gente viu também as leis da reflexão. Então a gente viu que para eu ter uma reflexão de um espelho plano, eu preciso ter uma imagem que ela é virtual. O que significa uma imagem virtual? Uma imagem que se forma dentro do espelho. Eu também vou ter uma imagem que tem o mesmo tamanho do meu objeto. O que significa? Se o meu objeto tem 10 centímetros, lá a imagem dele também vai ter 10 centímetros. Se o meu objeto tem 5 metros, a imagem dele terá também 5 metros. Você tem também, pessoal, uma imagem direita. O que significa imagem direita? Ela não é de ponta cabeça, tá? Só que ela é revertida. E aí revertida foi aquilo que eu fiz o desenho para vocês, que é, por exemplo, se eu pentear meu cabelo para a esquerda, o meu eu de dentro do espelho vai pentear o cabelo para a direita, tá? Então é aquela coisa que quando você olha no espelho você percebe a diferença. E aí eu ensinei para vocês que para eu saber como fica uma imagem no espelho, basta você escrever no papel e virar o papel de costas, né? Então se você escrever, por exemplo, ambulância do jeito certo, quando você virar o papel, você vai ver como ela vai aparecer no espelho, caso você reflita o jeito certo. Caso você queira ver o que você tem que escrever para quando for refletido ele reflita direito, você escreve normal no papel e inverte o papel. Basta você escrever de novo do jeito que está ali, invertido no papel, que a hora que a pessoa olhar no espelho, ela vai ver escrito certo. Então a gente tem sempre essa reflexão. Para a gente lembrar, vamos dar uma olhada nesse esquema aí que eu fiz para vocês. Então aí vocês podem ver, pessoal, que a gente tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. E eu tenho entre o ponto A e o ponto C uma risca vermelha pintada, né? Se eu tiver um espelho no meio, como eu faço para descobrir o jeito que é essa imagem? Basta, pessoal, eu pegar e copiar a mesma distância do ponto A lá para dentro do espelho. Então eu vou contar quantos quadradinhos tem aí, vou manter a distância vertical, né? Eu só vou andar para o lado e vou copiar lá dentro. E aí os pontos vão ficar A', B', C' e D'. Então esses pontos são os pontos relativos ao meu objeto, ao objeto que eu tinha. Mas como eles estão lá dentro, eles serão a imagem. Depois eu traço o quadrado ligando todos os pontos. Agora, como no quadrado original, na imagem, eu tinha um risco vermelho que ligava A até C, aqui eu tenho que ter o mesmo risco ligando a linha até C'. Então perceba que a minha imagem vai ficar invertida. Isso acontece porque os pontos que estavam próximos ao espelho no meu objeto continuam próximos ao meu espelho lá na imagem. Os pontos que estavam longe do meu espelho lá no objeto continuam longe do meu espelho lá na imagem. Por fim, pessoal, a gente tem a lei da reflexão, que é a gente manter o mesmo ângulo de incidência sendo o mesmo ângulo de reflexão. O que isso quer dizer? Quando a luz ela bate no espelho, ela volta fazendo o mesmo ângulo com relação à normal. O que é a normal, pessoal? Normal é uma reta que a gente traça sempre fazendo 90 graus com o espelho e ela surge do ponto onde a luz toca. Então eu tenho o raio incidente que sai de um ponto A, por exemplo. Esse raio vai e bate no espelho. A hora que ele bate no espelho, daí surge a reta normal. Então a reta normal é uma reta que, aonde a luz toca no espelho, ela surge. Ela sempre faz 90 graus com o espelho. E o ângulo que a gente vai medir é o ângulo entre a luz e a normal, nunca entre a luz e o espelho. Então o ângulo entre a luz e a normal do raio incidente tem que ser igual ao ângulo entre a luz e a normal do raio refletido.
Então, θi, que seria o ângulo de incidência, tem que ser igual ao θr, que seria o ângulo de reflexão. Então, pessoal, só para a gente resumir aí, como que é uma imagem formada por um espelho plano? Ela é virtual, ou seja, se forma dentro do espelho, ela é do mesmo tamanho que o objeto, ela é também direita, ou seja, não é de ponta cabeça, e ela é revertida, que é aquele enantiomorfismo que eu acabei de explicar para vocês, né? Que ela é espelhada, beleza? E no finzinho da aula a gente viu dois tipos de reflexão. A gente tem a reflexão regular, que ela acontece em uma superfície lisa, por isso que a gente tenta deixar o espelho mais liso possível. A reflexão regular, ela tem todos os raios que chegam paralelos ao espelho, saindo paralelos novamente. Por quê? Porque essa reflexão ela é bonitinha, pessoal. O espelho, por ser liso, você consegue ter uma reflexão regular, ou seja, os raios continuam saindo paralelos. Dessa forma, você consegue gerar uma imagem bem nítida, tá? E a gente tem a outra reflexão, que a gente chama de reflexão difusa. Ela acontece se você tem um espelho meio mal feito, ou até, por exemplo, se você está se olhando na água e alguém joga uma pedra. Você não consegue ver uma imagem nessa situação, né? Por quê? Porque a superfície ela é rugosa, ela é toda meio quebrada. O que vai acontecer? Se você tem raios vindo paralelos, os raios que vão sair, eles vão continuar obedecendo aquela lei da reflexão. O raio, o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão. Só que como cada pedaço dessa superfície tem um ângulo diferente, essa reflexão ela vai acontecer para diversas direções. E assim você não consegue ter uma imagem bem definida. Então a gente diz que numa reflexão difusa você não tem imagem, você não gera imagem, beleza? E faltou, pessoal, a gente entrar no campo de visão, que é o que a gente vai comentar hoje. Campo de visão nada mais é que o quanto você consegue enxergar dentro de um espelho. Então, se você pegar um espelho e você ir andando, né, de um lado para o outro e você ficar olhando fixo no espelho, você vai perceber que o que está dentro do espelho, ou seja, que o que você consegue enxergar dentro do espelho, vai mudando, né? Tanto é que se você vai para frente do espelho, você enxerga menos coisas. Se você vai para trás, você enxerga mais coisas. O que significa? O seu campo de visão dentro do espelho é alterado dependendo de onde você está com relação ao espelho. Então, campo de visão nada mais é que o que você enxerga dentro do espelho. Então, aqui no caso de vocês, o campo de visão da minha câmera está sendo, por exemplo, eu vou ter que olhar aqui agora para onde a câmera está apontando, mas vocês estão me vendo aí, vocês estão vendo, deixa eu achar aqui o globinho aqui, né? Ó, o globinho aqui embaixo, tá? Só que tem como eu mudar esse campo de visão. Como está tudo escuro do meu lado, vocês não vão ter uma noção, mas eu consigo, por exemplo, ajustar, provavelmente vai sair do foco aqui, tá? Mas eu consigo ajustar, ó. Vocês estão me vendo agora de mais perto. Eu diminuí o campo de visão, tá fora de foco aí, mas é só para mostrar para vocês. Porque agora vocês não estão mais vendo o globinho lá, certo? Se eu pegar e voltar agora, espero que eu consiga voltar certinho do que estava antes, para o foco ficar certo. Vamos ver aqui. Aí, acho que está certo agora. Então, o que acontece aqui? Eu aumentei o meu campo de visão com relação a quando estava pertinho, né? Então, o campo de visão é isso, é o que você consegue enxergar que está dentro aí. Mas se eu tenho um espelho e um observador, ou seja, quem vai enxergar, no caso aí, quem está me enxergando aqui é a câmera, né? A câmera é o observador. Como que eu faço para saber se as coisas estão no campo de visão ou não? Um exemplo que aconteceu comigo, quando eu estava no curso de física, um amigo meu queria fazer uma academia na casa dele, na república dele, né? E ele queria colocar um espelho pequeno, porque espelho é muito caro, né? Ele queria colocar um espelho pequeno que desse para enxergar de qualquer posição do quarto dele, ele fazendo exercício. Então o que a gente fez? A gente fez um cálculo para saber e colocar vários espelhos pequenos no quarto, de forma que ele olhando em um espelho, ele conseguiria ver o outro espelho que estava vendo ele, certo? Meio bugado isso. Geralmente acontece com quem vai no barbeiro cortar o cabelo. Às vezes acontece de você terminar o corte de cabelo e o barbeiro colocar um espelho atrás da sua cabeça para você enxergar,
no espelho da frente, atrás da sua cabeça. Por que que acontece isso? A luz sai da sua nuca, né? Chega no espelho que está atrás de você e vai até o espelho da frente e vem no seu olho. Então você consegue, com o uso de 2 espelhos, enxergar atrás da sua cabeça. Isso é, pessoal, campo de visão. É o que você consegue enxergar dentro do espelho. Então, pessoal, vamos ver um esquema que mostra pra gente como a gente faz para descobrir o campo de visão entre um espelho e um observador qualquer, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é observar aí, né, que eu desenhei para vocês, um espelho, alguns pontos espalhados e o observador, que eu chamei de observador O, tá? Então, suponha que você tenha esse espelho aí e eu quero saber qual é o campo de visão entre o observador O e o espelho. O primeiro passo é que a gente tem que entender que a luz sai dos pontos e chega até o olho do observador, beleza? Mas por causa do princípio de reversibilidade dos raios, fica mais fácil a gente desenhar o raio saindo do observador. Se você não lembra qual que é o princípio de reversibilidade dos raios, é aquele princípio que diz que se o raio sai de um ponto, bate no espelho e chega em outro ponto, se o raio sair desse último ponto, bater no espelho, ele volta para o ponto original. Em outras palavras, se eu observo alguém pelo espelho, esse alguém consegue me observar pelo espelho, beleza? Então, pessoal, depois de feito esse esquema aí, a gente tem que saber que para o observador conseguir enxergar os pontos, o raio de luz deve atingir até a borda do espelho. Tudo que atinge dentro do espelho, o observador vê. Tudo que não atinge o espelho, o observador não vê. Logo, a gente vai desenhar 2 raios de luz. Um raio de luz que sai da ponta do espelho e chega até o observador, e outro raio de luz que sai da outra ponta do espelho e chega no observador. Tudo que tiver entre esses 2 raios significa que veio de dentro do espelho, então o observador vai enxergar. Mas a gente sabe que esses raios vieram de algum lugar, esses 2 raios aí vieram de algum lugar. Do contrário, a gente só veria o espelho e não uma reflexão. Oi, Dudu. Pode vir aqui. Tá com medo do quê? Vem aqui. Vem aqui. Dá um oi pro pessoal ali, ó. Olha a câmera ali, ó. Eles não estão te vendo. Estão vendo só sua mãozinha. Vem mais pra frente aqui, ó. Oi. O pai já tá acabando, tá bom? Tá. Você quer ficar deitadinho ali? Não vai voltar aqui. Tá. Fecha a porta, tá? Tá. O pai já tá acabando. Eu quero que era eu. Tudo bem, vou falar que era o Dudu. Vamos voltar então, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente precisa fazer a continuação desses 2 raios. Como que eu vou saber que esses raios eles não vieram de um lugar mais fechado ou um lugar mais aberto? Porque eles têm que respeitar aquela regra do ângulo de incidência, né? O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, como eu sei para onde eu vou desenhar? Na aula passada, pessoal, a gente viu que para eu desenhar a imagem de um objeto qualquer, e hoje a gente relembrou isso, basta eu copiar a distância desse objeto até o espelho para dentro do espelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fingir que existe um observador dentro do espelho, tá? Então, eu vou chamar esse observador de O'. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar a mesma distância do O até o espelho e vou copiar lá para dentro do espelho. Se eu fizer o raio de luz ligando O' até as extremidades do espelho, eu vou ter, por semelhança de triângulo, pessoal, exatamente o mesmo ângulo das retas anteriores. Então, basta a gente fazer uma reta tracejada dentro do espelho e traçar a reta para fora do espelho, fazer a reta contínua. Tudo que tiver entre essas 2 retas é o campo de visão do observador O nesse espelho aí. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o observador virtual, né, o O', até o espelho, fazendo um risco tracejado nas 2 extremidades. E depois, passou do espelho, eu traço uma reta contínua. Tudo que tiver entre essas retas é o campo de visão do espelho. Isso é o campo de visão do espelho. Então, de forma resumida, como eu faço para descobrir o campo de visão de um espelho? Eu ligo o observador às 2 extremidades do espelho, copio a distância do observador lá para dentro do espelho e ligo esse observador
de novo as extremidades do espelho. Eu faço o tracejado para dentro do espelho porque é uma reta que não existe, né? Você não tem uma luz dentro do espelho, né? E depois você passa a linha cheia aí depois do espelho. Tudo que tiver entre essas retas é o campo de visão do observador. É o campo de visão do observador com relação àquele espelho. Então, o observador consegue ver através do espelho. Só que, pessoal, para você fazer esse desenho, eu preciso te perguntar qual é o campo de visão do observador com relação ao espelho. Então, se eu perguntar qual o campo de observação, o campo de visão entre o observador e o espelho, é isso aí que vocês vão fazer. Mas se eu perguntar para vocês, o observador consegue enxergar o ponto A, o ponto B, o ponto C dentro do espelho? Tem um jeito muito mais fácil de fazer. O que vocês vão fazer? Dá uma olhada nessa ilustração aí. Para fazer isso aí, pessoal, se a gente então quiser saber só se o observador consegue enxergar os pontos, o que vocês vão ter que fazer? Basta você copiar agora os pontos para dentro do espelho. Então, antes a gente copiava o observador, agora a gente vai copiar os pontos. Então, copia o ponto A, copia o ponto B, copia o ponto C, sempre chamando esses caras de A', B', C' e assim vai. E depois, o que você vai fazer? Sempre lembrando, pessoal, de manter a mesma distância. Era 3 metros, continua 3 metros. Era 4 metros, continua 4 metros. Então, feito isso, o que você vai fazer? Você simplesmente vai ligar o observador a cada um dos pontos. Então, você vai traçar uma linha reta entre o observador até o ponto A', observador, ponto B', observador, ponto C' e assim vai. Se a reta que liga esses dois caras estiver passando por dentro do espelho, significa que o cara vai ver esses pontos. Ou seja, significa que esses pontos estão dentro do campo de visão do espelho e do observador. Se a reta que liga os dois caras não passa pelo espelho, significa que ele não vai ver esse ponto. Significa então que esses pontos estão fora do campo de visão do observador. Nesse caso aí que eu coloquei para vocês, então, o ponto E' e o ponto D' não serão enxergados pelo observador O. Por quê? Porque a reta que liga o observador ao ponto E', o observador ao ponto D' estão passando por fora do espelho. Então eu precisaria de um espelho maior para conseguir enxergar esses caras. E pessoal, foi justamente isso que eu fiz para saber se o espelho do meu amigo daria conta de enxergar todo o quarto, tá? Eu fiz alguns cálculos, fiz os desenhos, né, e fui traçando retas para saber qual tinha que ser o tamanho mínimo do espelho, né, e a posição ideal para que ele conseguisse, com menor custo, né, com menos espelhos, fazer o que ele queria fazer. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi a aula de campo de visão. Obviamente, para a gente conseguir fazer isso de forma adequada, a gente precisa sempre ter um desenho quadriculado. Eu sei que nos exercícios do plural, o plural tende a, às vezes, não abrir exercícios com figuras, tá? Mas não vai ter jeito, pessoal. Eu vou ter que fazer figuras nesses exercícios. Caso você não consiga visualizar a figura do exercício, fala: ô Duane, eu não consegui acessar a figura do exercício 1, não consegui acessar a figura do exercício 3. Você me manda que eu mando para vocês no WhatsApp, tá? Bem na ordem certinho, todas as figuras, porque não tem jeito, pessoal. A gente precisa utilizar a figura para fazer campo de visão. É luz, luz é imagem. Imagem eu tenho que trazer em figura para vocês, não tem jeito, beleza? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não esquece aí de se inscrever no canal, beleza? Deixar o joinha para vocês me ajudarem aí. E estou à disposição de vocês. Estudem, pessoal. Valeu, um abraço.